Olha só que interessante. Você me enviou essa peça. Essa peça que você me enviou, eu já fiz o download. E ela se encontra aqui, ó, na parte de downloads, peça da bateria, tá vendo? Aí o que vai acontecer? Você vai entrar em Mesh. Por que isso que eu estava vendo ontem? Essa parte de Mesh aqui, ela é uma parte, cara, que eu não estava muito acostumado de mexer nela. E aí, agora, utilizando o Fusion, eu comecei a utilizar com maior frequência. E ela é muito legal, porque ela se assemelha muito a essa parte aqui, ó, do Surface. Só que essa parte do Surface, ele vai criar uma superfície contínua e que não seja triangulada, vamos dizer assim. E o Mesh, ele já trabalha com a parte dos triângulos. Então, olha só, eu vou puxar aqui no Create, vou puxar em Download a sua peça da batedeira. Já veio para cá, tá vendo? Numa dessas, essa peça é todinha triangulada. Não dá para a gente ficar trabalhando, por exemplo, utilizando sólido sólido com Surface até dá, porque eles trabalham bem. Aí, o que acontece? Quando você estiver trabalhando com triângulos, com peça triangulada desse jeito aqui, você precisa trabalhar com a aba Mesh. E aí, o que eu estava vendo? Essa versão que eu estou utilizando é a versão educacional. Só que eu não sei por que cargas d'água que a minha versão educacional ela pode transformar o Mesh, que é essa peça toda triangulada, em sólido. E algumas versões não deixam. Então, por exemplo, que é o que eu acabei fazendo alguns vídeos para vocês. Você entra em Prepare, Generate Face Groups, clica na peça, vem aqui em Accurate e dá um OK. Isso ele vai criar para você várias faces. Primeiramente, um grupo de faces. Vamos ver se ele vai deixar aqui. Ah, Lucas entrando aí. Fala, garoto Lucas. Como é que você está, menino? Seja muito bem-vindo. Melhorou? Agora vocês estão vendo a parte aqui de baixo, né? Então a gente puxou através desse comando aqui, ó, Insert Mesh. A gente puxou a sua peça lá do Downloads. Depois, através do Generate Face Groups, a gente criou o grupo das faces. E depois, através do Modify Convert Mesh, a gente converteu em um sólido, como se fosse um sólido liso. Olha só, ele criou ali todas as faces para você. Então eu transformei de um STL para um sólido. Agora, se eu quiser trabalhar no sólido, eu consigo. Então isso daí a gente transferiu características de Mesh para trabalhar com sólido. Isso não é todo software que faz. Por exemplo, o Inventor ele faz muito mal isso. Na verdade, eu nem consegui fazer, para falar a verdade, no Inventor, transformar de Mesh para sólido. Então, ele não tem essa característica hoje, aparentemente. Pelo menos não que eu conheça. Bem, aí o que eu fazia? Eu jogava lá no Mesh Mixer, trabalhava no Mesh Mixer, depois voltava para o Inventor, e o Inventor ficava muito pesado para trabalhar com essas malhas. E aí a gente foi conhecer o software do Fusion, que tinha essa característica de trabalhar melhor com malhas, converter e tudo mais. Aí entrou o problema de que alguns alunos conseguem fazer esse comando que eu acabei de fazer, que é utilizando o comando do Prismatic, que é a conversão da parte do Mesh para sólido e ficar as linhas, tirar os triângulos, porque se eu colocar aqui com facetado, ele fica todos os triângulos. Aí para mim é horrível. Tá vendo esses triângulos aqui, ó? Para trabalhar com esses triângulos é muito ruim, o desenho fica muito pesado. Então, trabalhar aqui, ó, se eu quero trabalhar editando, trabalhar com Prismatic é muito melhor. Ó. Essa forma aqui é bem mais interessante de se trabalhar. Bom, mas quando eu quero jogar um logo nessa peça aqui, eu tinha dificuldades. Bem, agora que a gente já está aqui na parte que era a sua dúvida, eu vou continuar ela daqui porque você estava trabalhando ela dessa forma, não é isso? E aí, o que acontece? A gente vai entrar aqui nos planos de origem. Olha os planos de origem aqui no meio da sua peça. Tá vendo aqui ou não? Que corta justamente a peça no meio, que é justamente o que você quer fazer, ó. A sua pecinha aqui, ó, ela tem essa abinha aqui do lado, ó. Certo? Então, essa abinha do lado é o que nós vamos fazer aqui agora. Olha só que legal. Eu vou pegar aqui e vou olhar de frente ou de bottom. Vou até colocar aqui como vista frontal. Porque para mim essa daqui é a vista frontal. E eu vou vir aqui, eu vou criar um sketch.
Vou clicar no plano que que eu quero trabalhar, que é o plano frontal. Estou aqui. E aqui agora eu vou pegar o comandinho de line, ó, e vou vir aqui e vou fazer justamente aquilo que você deseja. Ó. Olha só. Aqui o que você vai fazer? Você vai sair com uma em ângulo, vai vir reto, vai voltar. Basicamente isso aqui. Ó. Basicamente é isso aqui. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Essas partes de cima aqui, que eu estou fazendo meio desconectado, eu vou pegar aqui o comando de slice, ó, vou cortar, para eu poder enxergar a parte de dentro. Tá vendo que agora eu estou enxergando por dentro? Então esse comandinho de slice ele é bem legal porque ele olha a peça por dentro, para a gente poder enxergar ela por dentro. Muito bem. Feito isso, eu preciso fazer com que essa linha aqui, por exemplo, ela fique na vertical. Então eu vou pegar aqui, ó, vertical nessa linha. Ela tá perpendicular com alguém aqui, ó. Então essa daqui vai ter que ser na horizontal. Eu vou pegar aqui essa linha aqui na horizontal, pronto, já alinhou. Só que essa linha aqui tem que bater em cima do topo aqui, ó. Concorda ou não? Para ela fechar direitinho. Para você conseguir fazer ela bater no topo, a gente vai ter que vir aqui, ó, em Create e fazer um comandinho, ó, Project Include. Vir no Project e projetar a linha de cima aqui, ó, essa linha, ó. Pá, cliquei nela, ela projetou essa linha para mim, ó. Vou dar um OK. Olha ela aqui, ó, em roxo. Isso para que serve? Para eu poder falar para essa linha cair em cima dessa. Olha só. Coincidir essa linha em cima desse ponto aqui, por exemplo. Pronto, já coincidiu. Agora, esse ponto em cima desse ponto. Pronto, já coincidiu também. Espetáculo, é isso que eu queria. A minha pecinha já está ali. Agora, o que eu posso fazer? Você com o paquímetro, tanto que eu até fiz alguns vídeos lá no canal ensinando a fazer a leitura do paquímetro. Justamente para vocês poderem pegar a manha de fazer a leitura com paquímetro e tudo mais. Depois, conforme for, eu coloco no nosso curso também para facilitar a vida. Olha só, daqui até aqui vai ter uma coisa chamada raio, certo ou não? Só que no paquímetro, quando você medir, você teria o diâmetro. Então, o que eu posso fazer? Eu clico em cima dessa linha e coloco ela como centerline. Quando eu ponho ela como centerline, ela ficou como linha de centro. Aí, na hora que eu puxar a cota daqui até aqui, ó, ela já vem como diâmetro. E aí você põe o diâmetro que você deseja. Por exemplo, diâmetro de 30. Quando eu coloquei diâmetro de 30, aqui agora eu vou ter que colocar todas as outras medidas. Vim colocando as medidas, tal, direitinho. Só que, aqui que entra, por que eu fiz a linha de centro? Ela é importante. Eu vou dar o Finish Sketch. Se eu for fazer o comando de extrusão, olha só que BO que eu vou ter. Eu vou colocar para os dois lados, simétrico, e vou extrudar ele aqui, ó. Olha só, ele vai ficar no ar, ó. Tá vendo que ele está ficando no ar? Se você for ver, ó, não é isso que você quer. Você não quer que ele fique no ar. Isso, você quer que ele acompanhe. E como é que você vai fazer para ele acompanhar? Por isso da linha de centro. Por isso que eu fiz essa linha de centro. Eu vou usar o Revolve. Quando eu usar o Revolve, olha ele fazendo a volta toda. Só que aí, eu não vou fazer a volta toda, eu vou fazer simétrico. Só que não é 360 graus. E ângulo 21 com 21. Ele encontrou o ângulo ali que a gente queria. Então, o que acontece? Esse ângulo de 21 graus aqui, ele surgiu porque sem querer eu peguei esse ponto aqui, ó. Eu fui no to e cliquei nesse ponto aqui. Você viu que ele deu uma giradinha aqui ou não? Reparou? Ele deu aqui, ó, to, ele veio uma giradinha. E no outro to, ó, ele foi daqui até o outro lado. Não deu ainda. Mas quando a gente voltou para o ângulo, ele entendeu esse ângulo aqui, ó, de 21 graus. E aí, como a gente jogou simétrico, cadê aqui? Ó, two sides, ele entendeu que é 21 graus para cá e 21 graus para cá. Nesse caso agora, você percebe que ele já pegou o alinhamento que a gente queria. Já ficou bem melhor. Nesse caso aqui, se a gente der um OK, ó, ele já criou aquela parte pra gente, ó, acompanhando essa parte aqui. Aí você fala, pô, Daniel, mas ele ficou meio que pontudinho ali, tá vendo ou não? Ele criou uma pontinha. Esse aqui a gente consegue tirar ela. Como? Olha só. Eu vou vir aqui no Split.
Vou selecionar corpo para cortar. Eu clico nesse corpo aqui. Split Tools. Eu clico nessa face. Olha o que ele vai cortar ali para mim. Tá vendo em vermelho? Aí, quando ele cortar essa parte em vermelho, olha só, ele simplesmente deu um picote nela aqui. Só que esse picote ele criou um outro corpinho aqui. Modificar. Eu posso vir aqui, target, esse daqui, corpo, esse daqui, cortando. Aí ele some com aquele pedacinho ali para mim. Bom, nesse caso aqui, a gente começa a perceber que está faltando um pedacinho de ângulo aqui, tá vendo aqui ou não? E aí, como é que a gente pode fazer para tentar melhorar isso aqui? Esse lado ficou bom, esse lado não faltou nada, mas aquele outro lado está faltando. Então a gente pode vir aqui na parte de Revolve e aumentar esse menos 21 graus para menos 22. Aí ali ele vai passar, passou aquele pedacinho, tá vendo? E agora, mais uma vez, o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui em Split. Vamos selecionar esse corpo. Split Tools. Clica nesse, ele vai cortar. Olha lá. Cortou esse carinha daqui. Esse aqui virou um corpinho agora aqui. O que eu faço? Mando combinar esse cara aqui cortando esse cara aqui. Ok. Pronto. Já ficou retinho. Tá vendo ou não? Uma opção bem interessante. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que juntar esses dois. Aí eu junto eles. Combinar, juntando esse com esse. Ok. Olha só, agora ele ficou bonitinho. É uma peça só, com a sua travinha. Belezinha. Nesse caso, Leandro, você vai ter que só tomar cuidado, porque como a sua peça ela vai ser impressa, e provavelmente você vai imprimir ela nessa posição aqui, essa área vai ficar muito frágil. Quando você aplicar uma força aqui, ela vai tender a quebrar. Isso é natural. Assim, é bem difícil ela não quebrar. O que poderíamos pensar nesse caso aqui? Eu pensaria na possibilidade, Leandro, de fazer o seguinte, cara. Por incrível que pareça, eu pensaria na possibilidade, tem que verificar se isso é possível, tá? Mas porque já entraria um pouquinho de projeto. Mas fazer alguma coisa relacionada a isso aqui, fazer ela preenchida, por exemplo. Porque geralmente as peças que são de plástico injetada, ela tem essas cavidades todas, que é porque quando você vai fazer uma peça injetada, a espessura da peça ela não pode ser um determinado lugar grosso e um determinado lugar fino. Porque na hora de resfriar a sua peça, ela precisa resfriar por completo e em conjunto. Porque se ela não resfriar em conjunto, ela empena. Você entendeu ou não? Então, quando a gente vai fazer um molde, a gente tem que pensar em todas essas espessuras justamente para a gente ter uma diminuição de caloria na peça por inteira. Por isso que eles colocam esse monte de nervura, por isso que eles colocam as peças com espessuras, peças mais ocas e tudo mais. Se você fizer uma peça plástica injetada, maciça, por exemplo, tem uma coisa que acontece que é um termo chamado rechupe, que ela pega a parte de dentro da peça, ela demora mais para esfriar tal, e ela puxa. Aí a parte de cima forma como se fosse um bolo encruado. Um bolo, quando você abre ele está crescendo, aí você abre o forno para olhar, ele afunda a parte de cima do bolo. Vocês já viram isso ou não? Ele puxa ele para baixo. Isso acontece também em peças injetadas com uma grande quantidade de material. Por isso que eles fazem a peça toda mais fina, tem todo um projeto aí na parte plástica. Então, eu pensaria nesse botão, não ele igual ao botão que você tem na sua máquina, mas ele pensando no lado da resistência mecânica, pensando no lado de você poder fazer ele preenchido praticamente 100%. Aonde vai ficar a mola? A mola fica aqui. E em volta? Em volta é tudo ar, não tem nada. Então preenche tudo de material. Aí a sua peça vai ficar muito mais resistente, aí você consegue fazer isso. Show de bola. Agora, vamos brincar com essa peça aqui então, sobre custo dela, né? Vamos falar do valor de uma pecinha dessa. Essa peça aqui talvez seja um exemplo muito legal. Por quê? Porque como houve projeto envolvido e houve
uma solução de um problema, esse é um ponto que é fundamental, pessoal, vocês entenderem o seguinte. Se eu fizer uma peça como essa peça aqui que está saindo aqui, que nós estamos imprimindo agora, ela é uma luminária. É uma luminária que está lá no Thingiverse. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão ver que ela é muito bonita. Olha só como é que ela vai ficar. Estão vendo ou não? Muito legal. Ela dá um efeito, olha só que bacana. O efeito dela é fantástico. Então eu vou fazer uma dessa para a gente ver. Essa peça aqui, por ela ser uma luminária, e luminária ela tem um valor agregado muito bom, e isso é uma outra coisa que vocês têm que relembrar. Luminária é sinônimo de renda extra show de bola. Por quê? Porque se você for na Leroy Merlin e procurar uma luminária lá para comprar, cara, a luminária começa a partir de R$200. Se ela for uma luminária estilizada, então é de 500 a 1.000, 2.000. É impressionante como é caro. Se a gente estiver falando de uma luminária estilizada, cara, o valor vai mais alto ainda. Aí você olha e fala assim, mas Daniel, é impressão 3D do mesmo jeito. Eu falei, Tava falando pro Lê no começo. Essa pecinha aqui, ó. Isso aqui, galera, vocês fazem ideia do que é? Não fazem ideia. Você paga, sei lá, R$40 essa peça aqui pra mim? Paga ou não paga? Fala aí. Você fala, meu Daniel, eu nem sei o que é, pô. Como é que eu vou pagar um negócio que eu nem sei o que é? Pra que serve isso aí? Olha só. Isso aqui é um alto-falante, é um amplificador para celular. Tiagão que tá arrepiando aí na parte de suporte de celular. Isso aqui é um suporte de celular com amplificador de áudio. Meu, é top, cara. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como muda. Só para vocês terem ideia. Só para vocês perceberem como aumenta o som. Agora acho que está começando a escutar. Vocês estão escutando ou não? Ó. Só que é o seguinte, cara. Você põe em cima da mesa que tal. Bicho, aumenta pra caramba, cara. Fica assim, um som bem mais alto. Então, compensa. É próximo de R$40 uma pecinha dessa. E aí eu falei, pô, legal, cara, 40 conto e tal. O meu camarada que tava aqui, ele falou, meu, posso levar pra casa essa daí já? Eu falei, louco, por quê? Eu falei, cara, minha mulher, ela não... A gente tem aparelho de som lá e tal, ela não usa. Ela deixa o celular em cima das coisas tocando no celular. E o celular, aquela caixinha de som do celular é muito ruinzinha. Eu falei, pode levar, não tem problema, tanto que eu vou imprimir uma pra você. Aí eu imprimi uma pra ele, 4 horinhas. E ele já acabou levando uma. Então, é um negócio que você fala assim, cara, o cara já, na hora, já curtiu a ideia. E aí a gente procurou ela na internet. Cara, não tem gente vendendo o amplificador. O pessoal tá vendendo o suporte, mas não o suporte amplificado. Então, uma dessas aqui já vai para minha mãe. A minha mãe, ela escuta muito YouTube enquanto ela tá fazendo almoço e tal. E o sonzinho fica muito baixo. Eu dei para ela o do polvo. Aquele do polvo eu dei para ela, ela deixa ali em cima. Eu já vou trocar, falar, mãe, então, esse aqui que é para você. Esse aqui você vai achar mais interessante. E aí, eu fiz isso com o logo, ó. Vocês vão perceber que, às vezes, a maior dificuldade é você ter a imagem nítida o suficiente para você jogar naquele converte e fazer a conversão. Só que aí, eu estava pensando aqui no seguinte, falei, cara, como é que nós vamos fazer, por exemplo, essa parte plana, quando é plano, assim, é facinho. Por quê? Você pega, vai lá no converte, como eu já tenho até no curso montado, depois joga no Inventor, transforma em SVG, extruda e tá tudo certo. Resolveu o seu problema. Vem com a pecinha extrudada, põe aqui em cima, fechou. Bom, só que quando a parte é arredondada, quando você tem um arredondado na peça e você quer puxar aquele arredondado, por exemplo, você tem uma base e quer colocar o nome da pessoa ali no arredondado e tudo mais. Se vocês forem ver lá no módulo do Fusion, eu já coloquei lá para vocês como escrever na base, fazer um comando chamado emboss, e aí ele faz o texto em alto relevo ou em baixo relevo, belezinha. Só que
quando você está trabalhando com a parte de um modelo já pronto, você fala, Daniel, eu já tenho um modelo pronto em STL, eu quero fazer uma edição nesse STL e colocar ele naquele logo lá. Aí eu comecei a ajustar. Jogava para o Mesh Mixer, jogava no Fusion, jogava. E, cara, no computador que eu estava usando aqui, ele travava, ele não aguentava fazer a conversão. E olha que eu estava com o micrinho aqui de 8 GB e 7, e ele mesmo assim travava. Aí eu falei, putz, então eu estou extrapolando o limite do computador meu aqui. Muito provavelmente vai extrapolar o limite do computador da galera também. Dito e feito. Preciso encontrar um jeito de fazer isso em um software que seja mais leve para isso. Aí eu fui para o Fusion de novo. Quando eu fui no Fusion, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui aquela mug. Cadê? A mug recente, que é isso, essa daqui, ó, escultura da taça flutuante. Essa daqui eu achei super legal da gente começar a brincar com ela, porque ela é uma estrutura simples, ela é gratuita, você pode vender, não tem problema nenhum, direitos autorais, tá tudo certo. E o pessoal adora. E essa daqui, cara, dependendo do que você fizer com ela, você vende muito bem essa peça. Então, ó, vamos mostrar a página aqui, vamos extrair. E eu vou jogar aqui, ó. Deixa eu ver, float. Ó, eu vou vir aqui novamente em Mesh. Essa pecinha aqui eu posso fechar. Você entendeu aqui, né, Leandro? Beleza. Show de bola. Eu vou puxar aqui o Floating Water Mug. Aqui. Muito bem. Chamei essa pecinha aqui. Olha a quantidade de triângulo que ela tem. Esse é um problema. É muito triângulo que tem nessa peça. Porque ela está, assim, extremamente bem detalhada. Uma das opções que a gente pode fazer é tentar reduzir o número de triângulos. Eu posso jogar aqui densidade uniforme, adaptive e tal. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Se ele dá uma... Ó, dessa forma aqui ele deu uma adaptada. Vocês perceberam a diferença? Ó, aqui ela tá bem densa. Aqui ela já tá mais adaptada. Embaixo aqui, ó, olha como melhorou o número de triângulos. Ó, aqui tinha, pô, sei lá, cara. Olha a infinidade de triângulo que tinha aqui. Quando a gente adaptou, já melhorou um pouquinho. Já fica mais leve. Eu posso vir aqui e vir editando. Ele aqui, no caso, ele está entrando... Esse daqui, o Remesh, ele vai manter o melhor possível da estrutura, só que usando o menor número possível de triângulos. Isso aqui pra gente é legal, viu, cara? Porque ele já dá uma bela de uma melhorada na estrutura da sua peça. Para mim, isso aqui já tá até bom, pra te falar a verdade. A gente usando o Remesh. Se eu quiser realmente reduzir, até dá para reduzir, ó. Só que aí eu vou ter que reduzir, por exemplo, essa peça. Vamos colocar o uniforme. E aqui a proporção eu posso vir para 20, por exemplo. Vamos no preview para ver. Olha só. Aqui a gente começa a ter uma perda do formato da peça. Tá conseguindo perceber ou não? Olha lá, ó, 25, ó. Vamos colocar aqui 30. Olha lá, ó. Aqui a gente pode colocar Adaptive, ó. Ó, só que aqui a gente já começou aí a ter um... Ó, aqui com 45 já dá uma melhoradinha, tá vendo aqui ou não? Ó, já deu uma melhoradinha. Isso é para quê? Isso aqui é para você tentar ajustar o melhor possível a sua peça. O número de triângulos da sua peça. Para o seu desenho não ficar muito pesado. Essa é uma das características aí que a gente pode estar utilizando justamente para deixar a sua peça um pouco mais leve. Bom, esse é um trabalho. Depois que você deixou ela mais leve, você pode até vir aqui e dar de novo o ajuste nela. Belezinha, agora já ficou até os triângulos um pouco maiores. Show! Feito isso, eu vou vir aqui agora com a parte da logo, né? Vou colocar essa aqui como vista frontal. Ó. Pronto. E eu vou querer colocar a minha logo da minha marca aqui nessa nossa caneca. Quando a gente for fazer isso aqui,
a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Vamos ver quais cuidados nós vamos ter que tomar. Eu vou pegar aqui, ó, primeiramente, eu vou dar uma olhadinha onde que estão os planos dessa minha peça. Ó. Vou ligar a origem. O plano da minha peça está bem no meio dela, tá vendo aqui ou não? Eu vou vir em construção e vou criar um plano, por exemplo, ó, pegando na face, quase na face dela aqui, ó. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Muito bem. Com 41 milímetros. Show. Criei esse plano aqui. Quando eu criei esse plano, eu vou vir aqui, por exemplo, e vou criar agora um sólido, um sketch. E eu vou criar um sketch nesse plano. O que eu vou colocar nesse plano? Eu vou inserir a nossa imagem lá de SVG. Deixa eu ver se eu já tenho uma imagem SVG aqui. Ó. Já tenho. Ó, tá ela aqui. Ó. Essa imagem SVG, a gente já viu como que a gente pode criar ela partindo de uma imagem. Isso já tem lá no curso para vocês, certo ou não? Muito bem. Coloquei ela aqui. Ó. É isso aqui que eu quero. Show de bola. Essa é a minha logo que eu quero aqui. Bom, se eu vier aqui agora em sólido e criar um sólido disso aqui, eu vou estar trabalhando com dois tipos de corpos. Um corpo sólido e um corpo em mesh. Isso é um problema muito sério. Porque eu devo trabalhar sempre com corpos iguais. Aqui eu estou querendo misturar água e óleo. Não vai misturar. Eu não consigo misturar. Certo ou não? Aí eu tenho que trabalhar ou só com água ou só com óleo. No meu caso aqui agora, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou trabalhar só com óleo. Já que água que é mais fácil trabalhar, é difícil eu transformar essa peça aqui em água, eu transformo essa aqui em óleo então, que é mais fácil. E aí eu já vou transformar ela aqui, eu já vou criar um sólido, ó, novamente. Vou vir aqui, vou criar esse cara aqui. Criei. Sólido mesmo. Certo ou não? Olha lá, criei sólido. Atravessando a peça que eu quero. Beleza. E agora eu venho em Mesh, ó, e transformo ela sólido em Mesh. Pronto. Transformei ambas iguais agora. Tudo bem até aí ou não? Muito bom. Só que são duas peças separadas. Aí eu vou usar de novo o comando combine. Ó. Esse comando combine, ele tem, lá no sólido ele também existe. Ó. É o combine aqui, ó, só que é em azulzinho. Em Mesh ele também existe, só que ele é amarelinho, porque ele nós estamos trabalhando com um STL. Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar as duas peças, mas a operação eu quero que seja intersect. Eu vou pegar apenas o que vai ficar dentro das duas peças. Olha só. Deixa eu ver se ele vai mostrar pra gente. Deixa ele pensar um pouquinho. Ele vai pegar esse lobinho, a caneca e tudo que tiver dentro da caneca, dentro dessa parede da caneca, ele vai manter. O que estiver fora da caneca, ele vai sumir. Aí você fala, mas pra quê? Olha lá, ó. Olha que maluco que ficou. Olha que legal. Dentro da caneca, tá vendo ou não? Eu vou dar um ok, porque é isso mesmo. Aí eu vou vir aqui, deixa eu ver o negócio aqui, se ele vai... Deixa eu dar um ok direto, vamos ver se ele vai sumir com a peça. Se ele sumir com a peça, a gente tem que criar um novo componente. Cara, isso aqui é muito louco, cara. Eu adorei essa possibilidade, porque ficou mais leve do que ficar trabalhando com um monte de software. Ó, aqui ele já criou para mim, ó, o lobinho, só que ele sumiu a caneca. Eu não queria que sumisse a caneca, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Combine, ó, e eu vou manter, ó, Keep Tools, que é para ele manter as opções. Olha agora, pessoal, ficou a carinha do lobo dentro da xícara, tá vendo? Não? Só por causa daquele Keep Tools que a gente colocou. E agora que ele tá lá dentro, você fala, Daniel, mas ele tá lá dentro. Como é que eu faço? O que vocês acham? O que daria para fazer? Move. Ó. Pronto. Tá feita a sua logo acompanhando a xícara. Olha que da hora. Fechou. Aí o que você faz? Combina as duas. Join. Ok.
Você repara que a gente não teve que fazer muita coisa? Foi 3, 4 comandos? Só que 3, 4 comandos que aumentou o preço da sua peça em, sei lá, 50%, 60%, não sei. Porque com uma logo dessa, aí você fala, Adriano, mas ficou feio. Não é, é a visualização. Se a gente tirar a visualização, ó, olha que doida. Ficou da hora pra caramba, bicho. Mudou completamente. E aí, numa dessa, era o que a gente estava comentando. Uma peça dessa com o logo da pessoa, gente, fica completamente... O valor não é mais o mesmo. Não é mais o valor da impressão 3D. O curso de vocês mesmo vai ter a parte de vendas, como você vai vender essa peça. Só que a gente vai focar apenas em peças que não tenham direito autoral. Justamente para vocês não terem problemas com direitos autorais. Então, por exemplo, Daniel, fazer um Homem de Ferro desse aqui é legal? Pô, é legal. Pô, show, por quanto você vende? Eu não vendo. Aí você fala, pô, mas por que você não vende? Eu não vendo porque eu não pago nada para Marvel para poder fazer e vender. Então, alguma coisa de errado eu estou fazendo. Você entendeu ou não? Eu estou em conversa com o advogado lá comentou, falou, Daniel, tem uma brecha na lei, porque se for artístico, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, mas e aí, pode ou não pode? Ele falou, então, eu preciso dar uma pesquisada porque pode ser que não pode. Aí você fala, não, se tá errado, tá errado. Aí a gente não pode montar a nossa empresa em cima de algo errado. Você entendeu ou não? Porque senão a gente vai fazendo errado pequenininho, aí errado a gente vai crescendo, aí errado a gente vai crescendo. Quando a gente fica grande, a gente está fazendo tudo errado. E aí não é legal, entendeu? O ideal é a gente fazer o certo desde o começo. E eu tenho visto o seguinte, a grande maioria das pessoas que tem criticado essa parte de renda extra com impressão 3D é porque fazem o errado. Aí você fala assim, cara, mas o que você faz? Eu faço o bonequinho do Homem-Aranha e tiro cópias em resina, pinto e vendo. Mas isso está errado. Você não pode fazer isso, isso é pirataria. Você entendeu ou não? Você está montando um sisteminha industrial e isso é pirataria. Aí você fala assim, Daniel, mas eu sou pequenininho. Não tem problema. Eu sou pequenininho, ninguém vai pegar eu. Você fala, mas você é errado, você tá fazendo errado, pô. Aí você fala assim, Daniel, mas poxa, se eu for pegar pra eu modelar, vai demorar muito, eu vou gastar tempo, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, resolve o problema de alguém. Resolve o problema de alguém que vocês vão ver que a impressão 3D vai dar muito dinheiro para você. Suporte de celular é top. Top suporte de celular. Esse problema que o Leandro está tendo de peças mecânicas é top. Você fala assim, peça mecânica eu preciso modelar. Precisa. É aí que fica top. Porque você vai modelar e vai cobrar por isso. Aí você modela. Você vê, olha o tempo que eu demorei para modelar essa caneca com essa logo. Quanto tempo foi? Foi muito menos de 1 hora, pode ter certeza. Porque eu fiz isso aqui, a gente já tinha conversado pra caramba e a nossa aula tá com menos de 1 hora porque o sinalzinho aqui já tocou. Então, numa dessa, o valor dessa peça aqui, eu demorei no máximo 15 minutos para colocar o logo nessa peça. Só que você modelou. Foi 15 minutos do seu tempo resolvendo um problema para alguém. Dobrou o preço dessa peça. Pode ter certeza disso. Eu fiz para vocês, lá no Excel, uma tabelinha que precisa ser melhorada ainda. Ainda não está 100% pronta. Mas é uma tabelinha que te dá uma base de custo para vocês. E essa base de custo ela foi baseada no seguinte. Deixa eu explicar para vocês o que ela é. Pega a sua conta de energia, o valor que você pagou da sua conta de energia, coloca o valor da conta de energia aqui. Tudo bem? E junto do valor da conta de energia, você tem quanto que você gastou de quilowatts. Você põe aqui. Isso vai gerar um valor por quilowatt-hora real. É exatamente o que você está pagando. Faixa verde, faixa amarela e faixa vermelha. Esse é o valor que você está pagando real, por hora.
Aí eu coloquei a potência do seu equipamento, só que eu testei ontem aqui, pessoal. 360 watts vezes, acho que é dividido por 110. 360 watts dividido por 110. Dá 3 amperes. 3 amperes. Eu deixei 3 máquinas ligadas aqui na mesma tomada. Daria 9 amperes. 9,8. Só que quando eu deixei as 3 máquinas ligadas direto, não bate 9,8 direto. Quando eu pego no celular, por exemplo, agora tem 2 máquinas ligadas. Se é 2 máquinas ligadas, ela deveria de estar aqui ó, com 6,5 ampere direto, concorda ou não? Se as 2 máquinas são de 360 watts, deveria de estar direto. Aquela tomada inteligente, ela mostra pra gente exatamente em tempo real quantos watts que está sendo consumido. Nesse caso aqui, olha só, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá ligado. Tá ligado. Olha só, esse pequenininho aqui, ó, 1,6, ó, mudou para 4. Vai mudar de novo. Ó, mudou para 1. Estão percebendo ou não? Esse valor aqui é a amperagem, é a corrente, amperagem é errado falar. É a corrente que está passando pela tomada inteligente. Então, não vai o tempo todo 6,5. Por quê? Porque ora a mesa está ligada de uma máquina, ora a mesa está ligada da outra máquina, ora as 2 mesas estão ligadas junto, ora as 2 mesas e os 2 fatiantes estão ligados junto, mas ora está tudo desligado, porque está tudo abaixando. Lembra daquele, ele não liga e desliga? Então não é 360 watts direto de consumo. Vai surgir uma média. Bom, nesse caso aqui, eu coloquei 360 como se ela ficasse no talo, funcionando o tempo todo. Isso dá um gasto de energia de 34 centavos. Show de bola? Beleza? Eu vou pegar essa nossa xícara, vou transformar ela. Eu vou transformar ela em mesh e vou jogar ela lá. Jogar ela lá no Cura. Vou colocar ela aqui para a gente poder fazer a contabilidade de quanto que vai gastar de material. Vou jogar aqui na Ender 3, porque a Ender 3 ela é menorzinha, né? Dá pra gente trabalhar com ela numa boa. Vou colocar aqui a Mug. Ó, tá ela aqui. Show de bola? Vou mandar fatiar. Aqui a gente já sabe que se eu fatiar com preenchimento total, do jeito que está aqui, isso aqui vai me encarecer bastante por causa do preenchimento interno e por aí segue. Vai dar uma resistência maior, tal, mas a gente já está acostumado aí a trabalhar com 0%. Ele estava com 6 horas aqui, não era isso? Deixa eu colocar 20 aqui, só para vocês perceberem as diferenças de valores que vai dando. Olha só, com 20%, 7 horas de impressão. Então eu tenho aqui 7 horas de impressão. Que mais? 54 gramas de material. Ó, o valor dessa peça vai dar R$14 para imprimir. Bom, R$14 é o valor de custo dela. Energia elétrica, grama de material. A grama de material você põe aqui, ó. Qual é o valor do material que você gasta? Você põe ele aqui. Geralmente vem 1 quilo, né? Então 1000 gramas e vai dar um custo por grama. Por isso que a gente põe aqui o valor da grama do material, 54 gramas. Depois, a manutenção da minha máquina. Por hora eu coloquei 50 centavos de manutenção da máquina. Esse valor depende muito do tipo de máquina que você tem. Se você tem uma máquina mais cara, a manutenção pode ser mais cara. Então você pode mudar aqui o valor da manutenção. Só lembre que a máquina dá pouca manutenção, né? A não ser que queime alguma coisa e tal, que acaba dando uma manutenção maior. Mas geralmente eu estou trabalhando já há 1 ano e pouco com a máquina aqui, 1 ano e meio, e até agora a manutenção dela foi de, sei lá, no máximo R$150. Então, beleza. Depois aqui eu tenho o equipamento. O meu equipamento, ele custou R$1.500, que é uma Enderzinha, uma Ender 3. Só que se eu for pegar a Ender 5, que é R$6.000, olha só, ele já vai para R$2 a hora para você pagar essa máquina em 1 ano. Trabalhando 8 horas por dia.
Então, trabalhando 8 horas por dia, uma máquina de 6 mil reais, já aumentou bem o preço. Já virou 25 reais o preço da peça. Só que se você coloca a máquina errada para fazer o equipamento, por exemplo, eu preciso de uma máquina enorme, uma Ender 5 para fazer essa xícara? Não precisa. Eu com uma máquina de 1.500 reais, eu consigo fazer essa xícara. Certo ou não? Então já cai o valor da sua peça, porque sua máquina é uma máquina mais barata. Show de bola. Agora, não, Daniel, eu vou colocar uma peça numa máquina monstra, máquina industrial. A máquina custa 27 mil reais. Olha o preço que vai a sua peça. Certo ou não? Por quê? Porque a sua máquina é muito cara. Então, e tem um custo, você precisa pagar essa máquina. Então, e você quer pagar essa máquina em 1 ano. Por que você quer pagar ela em 1 ano? Porque foi a meta que eu coloquei. Eu quero pagar a máquina em 1 ano. Então, talvez uma máquina mais cara, você, como ela tem uma garantia de funcionar por mais tempo, vamos dizer que você tem a garantia de 3 anos nessa máquina. E você vai rachar ela em 3 anos, um financiamento de 3 anos. Pronto. Você pode colocar aqui o valor vezes 3. Por quê? Porque o tempo você vai demorar mais para pagar aquela máquina. Quando você fizer isso aqui igual a esse valor vezes 3, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal? Olha só, abaixou para R$3 o custo por hora. Então já melhorou bastante. Se você for avaliar, quanto tempo você demorou para fazer ela? 10 horas? 24 horas. Então, se você for ver, esse é um outro ponto que eu queria comentar com vocês. 1 dia e 13 horas. Cara, 1 dia e 13 horas dá 24 mais 13. Vai dar 37. Ó, 37. Você lembra do peso, mais ou menos, que gastou? Ó, só de material você já gastou R$64. Certo? Material e máquina funcionando. Agora que entra uma questão que é muito, muito, muito importante. Na minha ótica. Cara, que horas que você fez isso? Um final de semana, sábado. O que você estava fazendo? Você teve que ficar do lado da máquina? Esse é um ponto que às vezes a pessoa não entende. Eu vou jogar R$250 nessa peça. Beleza. Pode ser que tenha gente que pague? Pode. Só que se você jogar R$250 nessa peça, cara, você está ganhando 5 vezes, é isso? Deixa eu ver aqui. Igual 250 dividido por 64. Você está ganhando 3,87 vezes. Cara, não existe rendimento que dá isso. Não existe. É muito difícil você ter um rendimento financeiro se você aplicar R$64 na bolsa de valor e ele voltar em 37 horas, voltar a R$250, não existe isso. Sabe assim? É muito difícil. Daniel, mas na ação da Magalu deu. Mas deu porque você teve muita sorte, botou o dinheiro na hora certa e o negócio explodiu. Mas você não acha isso sempre. Então, o que as pessoas têm que começar a entender é que vocês, primeiro, estão começando a ideia da impressão 3D. Colocar o dobro do valor gasto já é uma coisa interessante. Daniel, em 37 horas eu ganhei R$64 a mais. Então, seria 64 vezes 2. 64 vezes 2, a gente já teria aqui R$128 mais ou menos, certo? Aí você tem que avaliar. Você pega e faz o seguinte, caramba, 64 vezes 2, beleza, R$129, tá. R$129 para eu ir ao quê? Eu fui para casa da minha sogra, tomei um café lá com o pessoal, entrei na piscina, me diverti e a máquina estava funcionando. Muito bem. E você ganhou R$64 para assim, colocar a máquina para funcionar. Show. E isso gerou R$129 de custo para quem comprou. Essa pessoa, esse produto que você está fazendo, ele tem mais gente vendendo por aí? Tem. Qual é o valor médio que as pessoas colocam? O valor médio é R$200. Opa! Então, se eu cobrar 180, eu estou ganhando bem, mas eu estou ganhando menos. Esse é o grande problema de fazer peças que todo mundo faz.
Porque é lei da demanda e da procura. Se começa muita gente fazer, é lógico. Isso até em joguinhos os cara faz. É o Léo, Thiagão. No joguinho que você tem uma espada lá, você vai lá no mercado e vê quanto vale aquela espada. E põe um pouquinho a menos. E pra vender logo. É, né? Isso aí, mercado é esse. Agora, se você chega lá, bota lá a espadinha pra vender e não tem nada, ninguém tá vendendo aquela lá, você põe o preço que você quiser. E aí você vai analisar para ver se vende ou se não vende. Então você vai testar o mercado. Porque aquilo que você está colocando, você não sabe quanto que as pessoas pagam. Ponto. Então, a solução de um problema, você não sabe. Eu fiz aquele da chopeira, né? Modelei o negócio da chopeira, tal, não sei o quê. Cara, demorou 18 horas para imprimir. Olha só, demorou 18 horas para imprimir e de material foi 87 gramas. R$ 33. Sabe por quanto que eu vendi? Eu falei, eu acho que por quanto eu vendi. R$ 250. O R$ 250 dividido pelo 33 dá 7 vezes e meia. Por quê? Porque eu resolvi um problema para alguém. Cara, você fala assim, velho, mas você encontra esse... Você tem toda hora esse tipo de serviço? Eu não tenho tempo para ficar fazendo. Eu tô com vocês na aula, eu tô dando aula lá no Senai, eu tô fazendo outras coisas, tenho a minha casa para tomar conta e por aí segue. Então eu não consigo divulgar nas redes sociais e pegar muito serviço desse tipo. Só que eu tô só de fazer os vídeos para vocês e postar na internet, aparece. Sem fazer força aparece. Cara, aí você fala assim, meu, sem fazer força aparece, imagina fazendo uma forcinha. Se você pegar e ir numa loja de material de construção, conversar com o cara lá, fazer uma ferramentona com a logo dela, ou com o nome, por exemplo, tem aqui tem uma loja chamada Potenza Ferragens. Pô, se eu pegar uma chave de boca grandona, deixar ela num pedestal e meter a logo dela, quanto será que os caras pagam? Eu tô pensando agora em fazer um Papai Noel. Vocês já viram um Papai Noel da Sanix? Que é um Papai Noel todo musculosão? Vocês já viram ou não? Que ele tá com um pé em cima ele tá com um pé em cima da chaminé. Ele é barbudão, assim, todo musculoso. Aí eu olhei aquele Papai Noel e falei, cara, se eu fizer um Papai Noel desse e levar numa academia, maluco, talvez eu leve na academia. Se for uma academia de luxo, aí é que entra. Você não pode ir na academia do bairro. Na academia do bairro o cara tá na maior dificuldade para arrumar aluno. Mas numa academia de um shopping center, onde ela precisa ter um produto bacana e tal, e não sei o quê, bicho. Ah, meu. Aí você fala assim, Daniel, por quanto eu vendo? Pô, sei lá. Pede 3 conto, porque não tem. Aí você pega e pede R$ 3.000. O cara fala, não, você tá louco? R$ 3.000 eu não tenho dinheiro pra te pagar, não. Você fala, opa, então R$ 3.000 tá salgado. Vai na outra. Pede 2. Ô, louco, 2 conto. Então tá salgado. Vai na outra. Pede 1,5. Por quê? Você já fez a sua conta. Você tá avaliando pra ver quantas vezes mais você vai conseguir vender. Então vamos dizer que tenha dado, sei lá, 500 horas de impressão e tenha gasto 1.000 gramas. Então tá em 700 pau a sua peça. Certo ou não? Ó, 500 horas de impressão é quase o meu Homem de Ferro, viu? O meu Homem de Ferro foi 600 horas de impressão. Então eu tô chutando aqui um valor brabo. O meu Homem de Ferro foi aqui, ó, 600 horas. E eu vou colocar aqui 1,5 kg, vai. Ó, 900 pau. Certo ou não? Mais a pintura. Então gastei R$ 1.000 para fazer o Homem de Ferro. Por exemplo, com energia elétrica, material e por aí vai. Bom, numa dessa, pessoal, eu vou lá e tento vender por 6. Porque aí vai dar 6 vezes. Não consigo. Tento por 5. Tento por 4. Puta, 4 eu vendi. Caraca, velho, vendi por 4 pau. Porra. Tudo bem, você gastou 600 horas para fazer e vendeu a R$ 4.000.
Só que você ainda ganhou aquele valor aqui, deu 4 vezes. Porque aqui vai dar 4 mil, ó. 4 mil, deu 4,15. Cara, você tá multiplicando 4 vezes o valor gasto. Tá lindo. Você entendeu ou não? Só que aí tem uma outra coisa que é interessante. Você pega esse Papai Noel e você chega para vender, puta, não dá, cara. Os caras pagam 1.000. Você fala, 1.000 não dá, 1.000 que eu gastei. Putz. E se eu alugasse por um mês, no mês do Natal? Por 300 conto? Se eu alugar ou alugasse por uma semana. Ó, deixa aqui, ó, por uma semana. Eu faço 3 peças dessa. E 3 semanas antes do Natal, eu levo uma em cada loja. E aí eu vou invertendo. Falo, ó, semana que vem eu trago outro pra você, semana que vem eu trago outro, semana que vem eu trago outro. E o cara investe em 3 peças R$1.000 para deixar ali de decoração. Será que dá dinheiro? Será que dá certo? Será que não dá? Meu, tem que testar. Você entendeu? Aí você fala assim, mas aí, Daniel, eu gastei 3 pau e recuperei 1.000. Só que você tá esquecendo que esses 900 pau que tá aqui, primeiro, é um homem de ferro de 1,26 m, gigantesco. Eu não tô falando pra vocês fazerem um negócio de 600 pau. Começa com um negócio, sei lá, de 100 horas, vai, que custe 295. Um aluguel, você já pagou o seu custo. Fechou. Só que aí, ô Hades, você vai ter numa prateleira atrás de você, nessa parede preta, com as suas peças, que nem eu tenho aqui. E nas suas lives, nas suas fotos, você vai começar a postar. E os caras vão olhar e falar, caralho, olha que da hora que tem ali atrás dele. Aí, ó, R$100. R$100 você gastou nele para fazer. Tem que vender por quanto? Aí tem que tomar cuidado. A escolha da peça, às vezes, lhe agrada. Você, por exemplo, eu não sei se eu comentei com vocês. Não comentei com vocês. Eu tava dando aula para uns caras na faculdade aqui. E aí eu fiz uma plaqueta. Eu perguntei pro cara, falei assim, vem cá, você aí, garotão, fala pra mim uma coisa que você goste. Aí ele olhou, fala um logo que você gosta. Aí ele olhou, NBA. Você gosta do logo da NBA? Eu gosto do logo da NBA. Beleza, entrei na internet, NBA, puf, imagem. Qual logo desse você gostou? Esse daqui é o mais legal, puf, abri a imagem. Joguei no Converter. Joguei no Converter e tal, não sei o que, joguei no Fusion, assim, na aula. Não demorou 10 minutos, eu tinha o logo em 3D. Aí eu olhei e falei assim, e aí? Que tamanho que você quer essa peça? 200 milímetros, 20 centímetros. 20 centímetros, abrindo cura, 20 centímetros, beleza. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, quanto você paga? Aí ele olhou pra minha cara assim e ficou meio assim, né? Falei, tá porra, e agora lascou, né? Quanto você paga? Aí ele ficou assim, eu falei, calma, não fala ainda, não fala. Aí eu fui lá no desenho de novo. Como é que é o nome do seu filho? O nome do meu filho é Arthur. Cheguei no símbolo assim da coisa, meti o nome Arthur, fiz vazado, tal, voltei pra tela de novo, olhei pra ele e falei assim, e agora, quanto você paga? Aí ele olhou e falou, nossa, cara. Velho, 100 conto eu pago. Falei, 100 conto você paga? 100 conto eu pago. Eu mandei fatiar. Deu 4 horas. Aí, deu 4 horas e gastou ali, sei lá, 40 gramas de material e 4 horas. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, você acabou de pagar para mim R$25 a hora da máquina funcionando. Aí, eu virei para ele e falei assim, mas calma ainda lá. Aí eu peguei e falei assim, método DL 3D, vamos aplicar o método DL 3D. Virei ao contrário, tirei preenchimento, coloquei um bico mais grosso, altura de camada maior. Chuta para quanto tempo demorou para fazer a chapinha? 1 hora, velho. Eu olhei pra cara dele e falei, parceiro, você pagou 100 pau por 1 hora de máquina funcionando. Ele arregalou os olhos desse tamanho e falei, é bom ou não é bom? Eu não botei o preço, foi você que botou. Aí ele ficou, eu não sei se ele pagaria 100 conto, ele pode ter chutado o valor de 100 conto pra não me deixar chateado. Mas, velho,
era uma plaquinha do tamanho de uma Ender, impressa em cores, porque aí eu coloquei as cores ali, era vermelho, era branco, vermelho e verde, branco, vermelho e azul. Eu acho que é isso mesmo, branco, vermelho e azul em alturas diferentes, com um nominho. Acho que o nominho eu botei mais alto, eu botei em preto. Então ia dar um trampinho, porque você tem que ficar mudando as cores e tal, não sei o quê. Mas cara, 100 pila em 1 hora? Não vale a pena você ficar trocando a cor da máquina? Pô, vale a pena você ter uma máquina com 4 cores lá, pô. Você entendeu? Bota quatro filamentos lá, bota 4 extrusores, monta um esquema. Só que isso tudo que a gente estava conversando tem que fazer devagarinho. Para ir se acostumando com a ideia, para ir aprendendo. Por exemplo, eu tô com a Ender 5 aqui, né? A Ender 5, bichão, ela é totalmente diferente. Parte de nivelamento automático. O Neo devia estar aqui. O Neo tá apanhando lá com o nivelamento automático dele lá, tal, não sei o que. Cara, o nivelamento automático ele é show de bola, mas eu já quase estraguei a mesa por causa dele. Eu já estraguei da Tronx por causa do nivelamento automático, porque ele enterra na mesa e você não percebe. E aí ele exenando na mesa e você não percebe. E aí essa daqui eu já detonei um pedaço dela ali que eu não tinha percebido. Aí agora que eu fiz, eu virei a mesa, tô trabalhando com o lado do vidro, justamente para me acostumar com o nivelamento automático. Para me acostumar com a máquina. A partir do momento que eu me acostumar com a máquina, eu viro o vidro na posição certa, que é aquele vidro Carborundum, não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou fazer um review da máquina ainda, eu vou explicar mais sobre ela, eu tô só aprendendo a mexer nela e vou poder passar essas informações um pouco melhor para vocês.